Eu sou grato pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia a todos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Podem se assentar, vocês que estão aqui presentes na igreja, e também para aqueles que estão acompanhando os seus lares através da live. Também saúdo com a paz do Senhor. Estamos em mais um domingo na presença de Deus, o primeiro domingo de dezembro, e eu tenho certeza que Deus reservou grandes bênçãos para nós neste último mês, deste ano. Estamos entrando realmente na reta final, um ano de muitas dificuldades, mas também um ano onde Deus mostrou a sua fidelidade, o seu amor, o seu poder na nossa vida. E até aqui Ele tem nos amparado, nos sustentado. Nos momentos difíceis nós temos visto o poder do nosso Deus, a graça do nosso Deus. Nós temos visto Deus cuidando da nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através da palavra e vai trazer edificação para a nossa fé. Quem tem a Bíblia em mãos, vamos diretamente para a palavra. Lamentações de Jeremias, Antigo Testamento. Você abre em Salmos, fica no meio da Bíblia. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí você encontra Isaías, depois Jeremias, e você vai encontrar o livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor. E próximo domingo é a última Santa Ceia do ano. A última Santa Ceia do ano de 2020. E eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para nós também no próximo domingo. Essa semana é uma preparação a começar de hoje. Amém? Então vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Pai, estamos aqui na Tua presença, queremos ser edificados na nossa fé. Queremos ser fortalecidos e alimentados pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, para que haja fortalecimento e edificação. Que todo mal seja repreendido no nome de Jesus. Que a Tua graça poderosa se manifeste sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai. Fala conosco de uma maneira poderosa, Senhor. Fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram aí Lamentações, capítulo 5, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Vamos dar uma paradinha aqui. O profeta Jeremias estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida. Ele estava triste ao ver a destruição da cidade de Jerusalém, ao ver o povo sendo levado para o cativeiro na Babilônia. A cidade de Jerusalém estava em ruínas. A cidade tinha sido assolada. Então Jeremias, na sua tristeza, porque, irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, também se entristece com as circunstâncias, mas ao se entristecer, ele busca refúgio em Deus, ele busca força em Deus, ele busca em Deus resposta. O problema é que muitas pessoas, ao estarem enfrentando dificuldades, problemas, ao invés de buscarem em Deus a solução, em Deus a resposta, deixam com que a tristeza tome conta, a pessoa deixa com que a situação leve a pessoa ao desespero. E nós não podemos permitir que isso ocorra. Nós temos um Deus que cuida
E aí, ele está orando, porque essa parte desse texto sagrado é uma oração do profeta Jeremias. Jeremias está orando a Deus. E olha que interessante, que ele começa enaltecendo a Deus, porque ele sabe que o que aconteceu a Jerusalém e o que aconteceu com os filhos de Israel, na verdade foi a consequência das transgressões de Israel, porque Israel se rebelou contra Deus. Israel não quis obedecer a Deus. Israel não quis ficar firme na palavra. Então Israel cedeu para os outros deuses, acabou se inclinando aos outros deuses e acabou praticando coisas abomináveis. E em virtude dessas práticas pecaminosas, abomináveis, o que ocorreu? Israel foi para o cativeiro. A cidade santa foi destruída. Mas ele mesmo, com toda essa situação caótica, ele olha para Deus de uma maneira que não quer colocar a culpa da situação em Deus. Porque infelizmente, irmãos, muitas pessoas querem culpar a Deus por uma situação difícil. Mas por que Deus está permitindo isso acontecer? A pergunta que a pessoa deveria fazer, na verdade, não é essa. A pergunta que a pessoa deveria fazer é: o que eu estou fazendo de errado para que isso ocorra na minha vida? E as pessoas gostam de colocar a culpa em Deus. Mas por que Deus está permitindo isso? Jeremias, ele reconhece a grandeza de Deus. Olha só: tu, Senhor, permaneces eternamente, o teu trono de geração em geração. Ou seja, o Senhor não muda, o Senhor permanece para sempre. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor reina para sempre, independente de qualquer situação ou circunstância. O Senhor continua reinando. O Senhor continua sendo Deus e sempre será. Aí ele diz aqui no versículo 20: por que te esquecerias de nós para sempre? Senhor, o Senhor vai se esquecer de nós para sempre? Por que o Senhor se esqueceria de nós para sempre? Por que ele faz essa oração? Porque ele sabe que o juízo veio por causa das transgressões. Então será que o Senhor vai se esquecer de nós para sempre? Será que a nossa transgressão é tão grande que para sempre cairemos no esquecimento? Seremos desamparados? Olha só: por que te esquecerias de nós para sempre? Por que desampararias por tanto tempo? Ele considera a justiça de Deus. O Senhor está sendo justo. Realmente nós estamos recebendo a justa retribuição pelos nossos pecados. Mas, Senhor, o Senhor é um Deus justo, um Deus que julga de forma correta. Mas, Senhor, nós sabemos também que Tu és um Deus misericordioso, um Deus que tem misericórdia. Então ele começa nesta oração a apelar para a misericórdia de Deus. Deus, olha só, é claro que nós fizemos com que tudo isso acontecesse por causa da nossa rebeldia. Mas, Senhor, o Senhor vai nos desamparar para sempre? Senhor, em outras palavras, tenha misericórdia de nós, se compadece de nós, não nos desampares, não se esqueça de nós. Então, uma oração muito sincera. Versículo 21 é a parte central dessa mensagem, amém? Então, olha só o pedido que ele faz: converte-nos, Senhor, a Ti. Olha só o pedido que ele faz. Ele, sabendo que o povo de Israel era um povo rebelde, um povo inclinado a se desviar, um povo inclinado a fazer não a vontade de Deus, mas a vontade da carne, um povo inclinado à idolatria, às práticas erradas.
Então Jeremias faz um pedido a Deus: Senhor, nos converte então. Nós queremos que o Senhor nos converta, porque nós precisamos andar na verdade, nós precisamos obedecer a tua palavra, nós precisamos ser fiéis, porque se nós de fato nos convertermos ao Senhor, o Senhor vai restaurar a nossa vida, o Senhor vai restituir aquilo que foi perdido. Nós vamos sair do cativeiro, nós vamos sair da situação difícil. O Senhor vai mudar a nossa história, mudar a nossa sorte, mas nos ajuda. Olha só a humildade, o reconhecimento. Interessante, irmãos, que o melhor homem de Israel nessa época era o profeta Jeremias, e ele está se incluído aqui. Jeremias não tinha se prostituído, Jeremias não tinha se apartado impiamente de Deus, Jeremias não idolatrou, não ajoelhou diante de estátuas. Jeremias era um profeta fiel, mas ele se inclui. Olha a humildade desse homem. Ele fala: me converte também. Olha, se tratando do povo rebelde, que estava na prostituição, no pecado, no adultério, na idolatria, nas feitiçarias, você falar converte é uma coisa, mas um homem como Jeremias, ele está dizendo: eu quero me converter. Isso significa o quê? Ele sabia que o padrão de justiça de Deus é muito elevado, irmãos, e só com a graça e só com o poder do Espírito Santo nós podemos ser transformados. Então, mesmo ele que era um homem exemplar, humanamente falando, ele sabia das suas fraquezas, das suas debilidades. Talvez aos olhos da sociedade transparecesse que Jeremias era um homem até perfeito, que ele não tinha nada a ser tratado na vida dele, mas mesmo ele sendo melhor que os demais homens de Israel no que diz respeito à sua conduta moral, ele também reconhecia que ele precisava se converter. E esse tem que ser, melhor dizendo, essa tem que ser a mentalidade do povo de Deus. Quando a gente pensa em conversão, isso é um erro, irmãos, que ocorre no povo de Deus, entre o povo de Deus. Quando se fala de conversão, pensa-se no momento que a pessoa saiu do mundanismo, saiu do mundo e entrou para a igreja. Aí foi a conversão e já acabou. Não é assim, irmãos. Conversão, o pontapé inicial, o início é ali, quando você se entregou a Jesus. Mas a conversão não para ali, ela continua, irmãos. Ela é um ato contínuo, e se deixar de ser ato contínuo, deixou de ser conversão, irmãos. Esse é o erro de muita gente. Por que muitas pessoas desviam, ou a pessoa está dentro da igreja com o nome de que vive e está morto? Por quê? Porque parou o processo. Conversão é ato contínuo. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Conversão é ato contínuo. Se não for ato contínuo, não é conversão. Teve um início, mas não vai ter fim. No que diz respeito a esta vida, quando você estiver na glória, você não precisa se converter mais. Você vai estar perfeito, aperfeiçoado para sempre. Então Jeremias, olha que coisa tremenda, ele se inclui. E ele fala que converte no Senhor. Então ele sabia que sozinho ele não podia se converter, e o povo também. Então, até para nos convertermos, precisamos de Deus. Você precisa da graça de Deus. Você precisa do poder do Espírito Santo, irmãos. Converte o Senhor a ti, nos converteremos. Então, só nos converteremos de fato, de verdade, quando o Senhor trabalhar em nós, nós permitirmos a ação dele, ele nos convertendo. Claro que existe o desejo, a vontade sua. Ninguém se converte à força. O Espírito Santo nos convence.
E aí você entrega a sua vontade a Deus. Você deseja se converter. Então, converte no Senhor a ti, nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Então, nos renova como era antes. Como que era antes? Israel temia a Deus. Israel servia a Deus. Israel não estava entregue à idolatria. Israel não estava entregue à prostituição. Não estava entregue às feitiçarias. Israel estava na fé, firme. Estava firme com o seu Deus. Então, Jeremias estava dizendo: Deus, que volte a ser como era, porque nós nos desviamos. Por isso tudo aconteceu. Por isso os caldeus, os babilônicos vieram e destruíram tudo. Mataram a muitos a fio de espada e outros levaram para o cativeiro. Por isso aconteceu. Mas agora nos renova. Queremos ser como era antes e sair desse cativeiro e ser novamente o povo do Senhor. Aí ele fala aqui no versículo 22: por que nos rejeitaria totalmente? Por que, Senhor? O Senhor vai nos rejeitar totalmente. Nos dá, outras palavras, nos dá mais uma chance, mais uma oportunidade, Deus. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, para muitos foi o fim da linha, irmãos. Tinha pessoas que estavam vivendo de qualquer maneira e achavam que ia ter tempo de se consertar com Deus. Só que não teve tempo, irmãos. Veio uma situação que ninguém imaginava, que pegou a maioria das pessoas de surpresa. Foi uma situação inesperada. Irmãos, Jesus, ele diz que na vida dele, ele será como um ladrão. O ladrão, você não sabe quando ele vai chegar. Aliás, a vantagem que o ladrão tem é o chamado efeito surpresa. O ladrão sempre surpreende a pessoa. Não é verdade? Quem é assaltado nunca esperou ser assaltado. Quem foi roubado nunca esperou ser roubado. O efeito surpresa. Jesus não é o ladrão. O ladrão é Satanás. Mas Jesus voltará como o ladrão, no sentido do efeito surpresa. Vai pegar as pessoas de surpresa. Muitas pessoas, partiram para a eternidade e pensaram que não iriam partir para a eternidade. Foram surpreendidos. Houve um efeito surpresa. Por quê? Essas pessoas não estavam se preparando. Nós temos que nos preparar para a eternidade. Temos que nos preparar para sermos abençoados, sim, nessa vida, para desfrutarmos das promessas e das bênçãos de Deus nesta vida, sim. Mas temos que estar prontos para a eternidade. Temos que estar prontos, irmãos, porque o dia e a hora ninguém sabe. Jesus pode voltar. E se não voltar para todos, pode voltar para você. Pode ser o seu dia, você não sabe. O homem, na sua presunção, na sua arrogância, ele acha que ele sabe o dia da sua partida. Eu não sei o dia da minha partida, nem você, e nem a vida do Senhor. Então, vamos nos prepararmos. Esse ano pegou muitos de surpresa, irmãos. Muitos da igreja, irmãos. Estou falando do corpo de Cristo. E muitas denominações, ministérios, muitos pastores morreram e pensavam que não iam morrer. Muitos membros de igreja pensaram que não iam morrer, mas morreram, irmãos. Então, irmãos, nós temos que estar preparados, irmãos, preparados. A oração de Jeremias tem que ser a nossa oração diária. Nos converte, Senhor. Eu quero cada dia estar mais convertido ao Senhor. A cada dia me aproximando mais do Senhor, para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor tem
quando eu terminar minha jornada aqui na terra, que eu não sei quando, mas quando eu terminar, eu posso estar para sempre com o Senhor. Então olha só, por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Será que o Senhor vai se enfurecer tanto? Então ele estava consciente da ira de Deus, mas consciente também que se ele clamasse, Deus teria misericórdia. Porque Deus, tem uma coisa que Deus não rejeita, irmãos, é um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita. Quando Deus vê uma pessoa chorando, uma pessoa se humilhando, dizendo: Pai, me perdoa, me dá uma nova chance, me ajuda a vencer a mim mesmo, me ajuda a viver uma vida na tua presença. Aí Deus olha no céu, mesmo que a pessoa tenha errado, aí entra a misericórdia. Tanto que Deus nos amou tanto, que Ele já proporcionou a graça e a misericórdia através de Jesus Cristo, através do seu sangue, do sacrifício. Então, irmãos, vamos fazer a oração de Jeremias e vamos viver a palavra. Vamos pedir: Deus, eu quero viver, eu não quero ser só ouvinte da palavra, eu quero ser praticante. Irmãos, porque o que está acontecendo, irmãos? Ontem eu estive na Santa Ceia, os pastores do bairro estão se reunindo, alguns pastores se reuniram, nós fizemos a Santa Ceia da Unidade, na Igreja Apostólica das Nações, aqui na Giovanni Codeliano, a igreja presidida pelo apóstolo Moacir. E nós fizemos ali, alguns pastores do bairro se reuniram, né? E nós desejamos que todos os pastores possam se reunir. Esse é o nosso sonho, o nosso desejo, a nossa oração a Deus, né? E estar juntos ali. E aí o apóstolo Moacir, na ministração da palavra ontem, ele falou algo muito importante, que nesta pandemia muitas pessoas deixaram de servir a Deus, ou se enfraqueceram na fé. Isso é uma realidade, irmãos. E na verdade tinha que ser o contrário. As pessoas tinham que se apegar mais a Deus, as pessoas tinham que buscar mais a Deus e não se afastar de Deus. E para alguns a pandemia foi apenas um pretexto para se afastar. A pessoa estava esperando qualquer. Tem pessoas que esperam uma situação para poder sair da presença de Deus, irmãos. Então essa foi a ocasião oportuna para muitos, porque desculpe a pandemia. Eu não estou buscando a Deus por causa da pandemia, eu não estou fazendo isso por causa da pandemia, não estou fazendo aquilo por causa da pandemia. Então virou a muleta de muitas pessoas. Irmãos, é duro esse discurso, mas é a realidade, irmãos. Tem pessoas que colocaram a pandemia como um empecilho de servir a Deus, sendo que a pandemia deveria ser, na verdade, um motivo a mais para nos aproximar de Deus, com mais amor e mais intensidade. Então, irmãos, que possamos nesta manhã, porque próximo domingo é a última Santa Ceia do ano, vamos estar bem com Deus, vamos consertar a nossa vida. Jeremias, ele não estava pegando a semelhança de Israel, mas ele se acrescentou aqui nessa hora. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ele se acrescentou aqui na oração do versículo 21. Converte-o, Senhor, a ti. Ele está falando no plural, ele está se acrescentando. Ele está falando na primeira pessoa do plural. Nós. Olha só que coisa, ele está se acrescentando. Ele não está falando: eles pecaram. Não, nós precisamos de conversão. Amém? Então vamos fazer essa oração hoje. O que precisa mudar na minha vida, Deus vai trabalhar na minha vida, na sua também. Isso é conversão, irmãos. Conversão é ato contínuo. Mas eu sou pastor, né? Se eu chegar para ele, e daí que eu sou pastor, irmãos? Que eu sou pastor, eu sou melhor que alguém, irmãos? Não, irmãos. Pastor, não. A minha responsabilidade é maior. Preste atenção, mas eu não sou melhor que ninguém, irmãos. Eu preciso da graça tanto quanto você.
todos nós precisamos todos os dias nos converter ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos deixar, mas eu tenho anos de igreja, deixa isso para lá, irmãos. Tem gente que fica assim, explorando em determinadas coisas. Eu tenho tempo de igreja. Eu tenho título, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmãos. Coração sincero na presença de Deus. Coração humilde na presença de Deus. Todos nós dependemos do mesmo Senhor. Todos nós dependemos dele. Fique de pé que nós vamos orar. Já estourei o tempo aqui, irmãos, mas precisávamos. Nós vamos orar com fé. Não importa se você está começando na igreja. Não importa se você tem anos de igreja. Se você tem posição. Isso não importa. O que importa é um coração quebrantado e contrito. Um coração humilde que diz: converte-me, Senhor. Eu quero todos os dias me converter ao Senhor. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, esse momento que nós estamos vivendo é um momento para nós nos aproximarmos do Senhor. Israel se afastou do Senhor. A nossa nação também se afastou do Senhor. Mesmo a igreja brasileira se afastou do Senhor. A igreja muitas vezes buscou somente os seus interesses. A igreja se tornou, muitas das vezes, uma igreja gananciosa, uma igreja egocêntrica, egoísta. Senhor, nos perdoa dos nossos pecados. Nos converte, Senhor, nos converteremos. Renova os nossos dias. Renova-nos. É uma manhã de renovo. É uma manhã para nós repensarmos a nossa vida. Repensarmos esse ano, porque nós já estamos chegando no final desse ano. Como que você viveu diante de Deus esse ano? Como que nós vivemos diante de Deus esse ano? Precisamos de mudança. Precisamos mudar.
suas mãos. Diga assim: Senhor, eu creio que o Senhor está renovando a minha vida. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Podem se assentar, vocês que estão aqui na igreja. Tome posse dessa palavra. Deus está renovando a sua vida. Deus está te ajudando nas suas fraquezas. Eu não consigo parar com algo. Às vezes a pessoa está na igreja e não para, tem um vício. Eu conheço pessoas que, mesmo estando na igreja, tinha vício do álcool, vício do cigarro, tinha problemas com prostituição, mas Deus foi trabalhando. A pessoa desejou, buscou e Deus libertou, irmãos. Mas você tem que desejar, irmãos. Uma coisa que eu aprendi: Jesus só liberta quem quer ser liberto. A pessoa não quer ser liberta, irmãos, Jesus não vai libertar quem não quer ser liberto, irmãos. Agora, se você deseja, Jesus te ajuda. Ele te ajuda assim, você vai vencendo as suas fraquezas, as suas limitações, porque é Ele que trabalha na nossa vida, é Ele que te dá força para você dizer não ao pecado. Amém? Em nome de Jesus. Então você de casa aí também toma posse dessa palavra. Vamos agradecer os irmãos de casa. A gente vai dar ensinamento agora, e aqui na igreja a gente vai continuar um pouquinho mais, tá bom? Então agradeça comigo você aí de casa. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra, pelas bênçãos, pela tua presença. Eu creio, Senhor, que o Senhor está renovando os nossos dias como dantes. Eu creio que o Senhor está renovando os nossos dias como dantes, e eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra. Muito obrigado. Coloque a mão para receber a bênção. E repita comigo: que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. E você que crê, diga amém. Deus abençoe a todos. Vamos ficando por aqui, em nome de Jesus.